mais de 300% ao ano. É a taxa média de juros cobrada no cartão de crédito rotativo e no cheque especial, segundo informações do Banco Central. Mas por que pagamos juros tão altos? Para responder a essa e outras perguntas, recebemos aqui no estúdio o economista César Bergo. César, agradeço a sua presença aqui em nosso programa. Eu que agradeço essa oportunidade de esclarecer um tema tão importante para a nossa sociedade. Então, para a gente começar, assim, uma resposta ampla, mas que dê para a população brasileira que nos assiste entender por que os juros brasileiros são tão altos. Na verdade, a taxa de juros ela é a remuneração do capital. Você tem a mão de obra, que é remunerada com salário, você tem o aluguel, que remunera os imóveis, e a taxa de juros remunera o capital. Só que no Brasil, você tem uma cultura de financiar a dívida pública, que basicamente você tem uma taxa de juros básica, que é a Selic, que o Banco Central a cada 45 dias se reúne para estabelecer qual é a meta, a taxa básica, e que remunera títulos públicos. As demais taxas acabam sendo uma derivada dessa taxa Selic, o que não é bom, porque não funciona a lei de mercado. Mas bom, então vamos entrar nesse detalhe agora, tentar explicar o rolo aí. A taxa Selic hoje a taxa Selic é a taxa básica mais baixa da história do país, né, 6,5% ao ano. Provavelmente vai ser reduzida. Ela já reduziu muito, o ano passado ela estava em mais de 14%, no começo desse ano estava em um pouco mais de 7%, então ela vem caindo muito, já caiu mais de 50%. E a taxa de juros cobrada, né, do tomador de crédito, do cidadão comum ou do empresário, continua altíssima. A gente falou aí 300% mais, na verdade é mais do que isso no cartão de crédito, mas se você pegar outras linhas de crédito, também é muito alta. Na verdade, a gente trabalha com algumas questões importantes. Primeiro, é que você tem uma população que não tem o hábito de poupar. Então, ela precisa do dinheiro. Então, o melhor seria gastar sola de sapato e pesquisar onde está se oferecendo uma taxa menor. Como funciona em qualquer mercadoria em supermercado. No Brasil, isso não acontece. Primeiro, porque existem poucos bancos. Existe uma concentração bancária em 5 grandes bancos, né, que basicamente ditam todas as normas com relação a juros. O Banco Central não tem uma interferência direta. A política monetária que o Banco Central pratica é para a questão da moeda. Então, a taxa Selic serve para estabelecer o preço do capital, com a remuneração. Mas ela remunera basicamente títulos públicos. Fora do mercado de títulos públicos, nós podemos dizer que tem um mercado do interfinanceiro, interbancário, que é a taxa CDI, que é a taxa DI, que todo mundo quer receber nos investimentos. Mas quanto maior essa taxa, maior a outra ponta. Porque existem aquelas distorções no mercado brasileiro, sobretudo com relação à inadimplência, né, que acaba implicando nessas taxas enormes. Né? Então, esse é um dos argumentos dos bancos, que os juros são muito altos. Né? Eu estou falando isso até porque a Comissão de Assuntos Econômicos vem fazendo, aí nos 2 últimos anos, uma série de audiências públicas para discutir a questão da taxa de juros. Né? E um dos argumentos dos bancos é que a gente tem um nível de inadimplência muito alto, mas nem é um dos mais altos do mundo. A gente está em cerca de 3,5% e caindo a inadimplência. E as taxas de juros não caem. Na verdade, essa cultura de culpar a inadimplência é uma cultura antiga e errada. Na verdade, ela não é a causa. Muitas vezes, ela acaba sendo o efeito, porque a taxa de juros alta leva a pessoa a ficar inadimplente também. Como dizia Albert Einstein, né? A melhor invenção do homem é o juro composto. Então, o juro sobre juro acaba gerando essa famigerada inadimplência. Então, o remédio não faz efeito, porque o banco fica aumentando a taxa de juros e o tomador ele não tem como pagar a dívida, fica impagável praticamente a dívida. E no caso específico do cartão de crédito, existe um detalhe importante. Então, as pessoas que usam um cartão de crédito de forma normal, compram um produto para pagar daqui 40 dias e pagar à vista, não ficar no crédito rotativo, ela acaba, de alguma forma, sendo financiada por aqueles que usam. Porque a taxa de juros cobrada daqueles que usam serve para remunerar também esses dias que a pessoa fica sem pagar. Então, existe uma cumplicidade, né, nesse efeito e acaba não resolvendo, porque se você chegar em termos efetivos, é o que o tomador de empréstimo deve ver, é quanto que eu estou pagando efetivamente pela taxa. Porque, Sim, desculpa, pode porque passar. tem embutido nele juros, né, que é o que a gente está conversando, mas tem taxa de seguros, taxa administrativa, ou seja, existe algumas questões, até o lucro, né? Hoje mesmo a gente está discutindo que os lucros do banco
vão aumentar? Vão aumentar por conta disso, né? Não existe uma decisão dos bancos, que acabam formando um certo monopólio, de reduzir essa taxa de juros. E culpar a inadimplência é como se culpar um buraco negro. Não se explica muito bem o que se chama de inadimplência. César, quem tem cartão de crédito sabe que se atrasar o pagamento, a dívida vira uma bola de neve. Os juros são muito altos. No cheque especial não é diferente. A situação é tão grave que o Senado criou uma CPI para saber por que os juros do cartão não acompanham os valores da taxa básica de juros definida pelo Banco Central. Vamos ver uma reportagem preparada pela repórter Mariana Abreu. O consumidor brasileiro está sofrendo muito, porque nós entendemos que as taxas elas estão, de certa forma, abusivas, não acompanham ou não estão acompanhando aquilo que nós estamos vendo na questão da baixa da taxa Selic, a baixa da inflação. Não importa se a economia vai bem ou vai mal, os juros desses cartões estão sempre nas alturas. E não é que é verdade? Mesmo em setores oligopolizados, como supermercados e mesmo no varejo em geral, essas empresas sofreram muito com a recessão de 2015 e 2016. Elas não conseguiram repassar os aumentos de custos aos preços devido à queda da demanda. Já no caso dos bancos, o aumento do custo de captação quando a Selic subiu foi totalmente repassado. Nós temos aí 5 bancos, né, os principais, que o lucro somado deles já dá mais de 70 bilhões de reais. Oi? 70 bilhões? Pois é, graças à taxa de juro. Aliás, você sabe o que é juro? Juros é aquilo que é cobrado além do valor real do produto. Isso mesmo, Flávio, é o custo do dinheiro. E como o banco decide quanto cobrar por um empréstimo? Simples. Se há ou não a certeza de que vai receber o dinheiro de volta. Se há garantias, então os juros caem. É assim, por exemplo, quando o banco financia a casa dos seus sonhos. Só depois de quitar todas as parcelas é que o imóvel passa para o seu nome. Agora, quando o empréstimo é sem garantias, os juros sobem e muito. Enquanto a taxa para financiar um imóvel é em média de 8% ao ano, a taxa daquele valor do cartão de crédito que você não conseguiu pagar neste mês passa de 300% ao ano. Falta de vergonha desses juros absurdos aí, não tem como pagar. É o maior roubo que tem. Um cheque especial, o sujeito se atrasar, vai pagar 300%, 340% ao ano de juro. Por terem risco de inadimplência mais alto, exigem taxas de juros maiores. Verdade. 1/3 das pessoas não paga toda a fatura do cartão, enquanto menos de 4% atrasam as parcelas do carro financiado. O grande problema de usar o cartão de crédito é atrasar. Meu nome já foi até no SPC por causa disso aí já. Tive que pagar o triplo do que era o valor normal, eu tive que pagar. Tem também a baixa concorrência no setor. Com pouca gente emprestando, fica fácil cobrar mais caro. Outro motivo para os juros altos é quanto o banco paga para obter o dinheiro que ele vai emprestar, chamado de custo de captação. E bem, tem ainda o lucro das instituições financeiras. Atento a este problema, o Senado criou uma CPI para investigar os juros do cartão de crédito e do cheque especial. Não existe nenhum paralelo em nenhuma outra economia próxima do Brasil, como o caso da Argentina, Chile, Colômbia. É importante, portanto, que a gente possa mergulhar para entender as razões que aqui no Brasil os juros são tão abusivos, tão extorsivos no cartão de crédito, seja no débito, seja no crédito, como também no cheque especial. Sobrando mais dinheiro no bolso do consumidor, ele irá consumir mais. Ele consumindo mais, ele vai gerar mais emprego e mais renda, porque as indústrias vão produzir mais. Se tiver juro em cima, eu desisto na hora da compra. Ok? Bom, a gente viu aí, de fato, são exorbitantes os valores, né? Se você tem um financiamento de imóvel, 8% mais ou menos, né? E a 8% em cartão de crédito, a 300% um cheque especial. Por que essa diferença tão grande? Na verdade, falta um pouco da cultura financeira ao nosso tomador, ao cidadão comum, né? E os bancos abusam disso. Essa falta de cultura, as pessoas não sabem ver os direitos dela. O próprio Código de Defesa do Consumidor exige que os bancos forneçam, não a taxa de juros, mas o custo efetivo total.
Porque nesse valor, 8% é o de largada, 8% é o básico. Aí vem um seguro que se cobra, uma taxa de cadastro e não sei o quê, e vai subindo. Então, de banco para banco, às vezes você tem uma taxa de 8% num banco e 9% no outro. Parece pouca diferença. Mas o custo efetivo total desse que cobra 9 é 14 e o de que cobra 8 é 15. Então, assim, as pessoas não sabem disso. E que você falou de um seguro. O que é esse seguro? Sim, é um seguro que você paga por ter um financiamento. Então, quando você tira um financiamento, o banco lhe obriga a fazer um seguro. Ora, você está segurando o próprio banco. Esse dia que você paga de seguro era para pagar a inadimplência que o banco alega que existe. Ou seja, se a pessoa não pagar, existe um seguro que vai cobrir aquela inadimplência. Então, assim, como que se pode acusar apenas a inadimplência pela taxa? Não. Então, existem bancos que trabalham, às vezes, até fazendo o que não é permitido, que é a famosa venda casada, e obriga as pessoas a fazer um seguro do empréstimo que eles fazem. O Senado está fazendo essa CPI, criou a CPI. Agora, o que é um segredo? É um mistério mesmo? O que acontece? Não, mistério não é, porque aí até fala que mistério, né, é uma coisa que é dada, mas não é compreendida. Então, assim, essas informações, elas são todas disponíveis. Qualquer cidadão que se aprofundar vai conseguir chegar no mais e menos aí. Mas se o Einstein achava difícil computar juro composto, Mas aí o problema está naquilo ali que o senador levantou, que é em relação ao lucro, né? Então, um lucro sem limites, né? Então, os bancos estabelecem umas metas de lucros, que obviamente o acionista tem direito e cobra, mas são exorbitantes sim, sem levar que o banco é uma concessão pública e ele deve causar o benefício ao cidadão e não o malefício. Então, muitas vezes, o cidadão entra numa cilada com relação a crédito. Chega a ponto que você tem uma caderneta de poupança e o banco te faz um empréstimo. Ou seja, o cidadão não tira nem o dinheiro da poupança e faz um empréstimo. É o cúmulo do absurdo. Isso é inadmissível. Aí o senador estava falando, não, isso não é comparável em economia nenhuma. Não é, porque isso é uma ignorância do nosso tomador que tem um dinheiro na poupança e ainda faz um empréstimo. Ou seja, não tem a menor lógica econômica. Mas então falta alguma regulamentação do Estado brasileiro sobre esse setor financeiro? Na verdade, o nosso setor financeiro, ele é bem regulado, o Banco Central tem feito a regulação. O que acontece é que existe a lei de mercado, ela devia funcionar. No Brasil, a dificuldade maior é pela concentração, já foi dito até na reportagem, nós temos só 5 grandes bancos. Sendo que 2 são bancos públicos. São públicos. E mesmo sendo públicos, eles participam da Federação de Bancos e é meio que orquestram esse sistema. E o Banco Central, ele tem que deixar esse sistema funcionar de maneira livre. Recentemente, inclusive, o Banco Central soltou uma norma limitando a cobrança das taxas no cartão de débito. Então, assim, o Banco Central não está totalmente omisso. Só que existe uma situação que seria melhor os bancos chegarem à conclusão que essa questão da inadimplência já não cola mais. Mas com 5 bancos só no país, você está dizendo que o Banco Central deve deixar os bancos atuarem de forma livre. Mas essa liberdade não está sendo benéfica para o cidadão. Nós temos 5 bancos e 95 outros bancos menores, né? E, assim, é como se funciona um supermercado, o comércio em geral. A lei de mercado tem que funcionar. Nós vivemos num regime capitalista e é assim que funciona. Só que a regulação ela é importante. E o Banco Central ele tem investido na questão da educação financeira também, da população. Ela tem que chegar à conclusão de que o próprio cidadão tem que ter a decisão de não tomar um empréstimo, né? E gastar sola de sapato procurando onde que tem uma oferta melhor. Os bancos, na essência, eles servem para emprestar dinheiro mesmo. É pegar dinheiro de aplicações e emprestar. Essa é a essência do banco. Mas você falou na questão da concentração. Em uma audiência recente da Comissão de Assuntos Econômicos, um dos senadores, a senadora Thaíris, inclusive levantou que a gente tem uma concentração bancária muito grande no Brasil. 5 bancos dominando 90% do mercado. Sim. A gente tem uma concentração bancária parecida com a nossa no Canadá e na Austrália. Só que, mesmo lá, a taxa de juros é a metade da nossa aqui. Então, a concentração também não explica tudo, né? O que acontece? Tem um certo conserto, tem um trust aí entre os bancos e o agente brasileiro, seja Banco Central, seja CAD, não está agindo no que deveria agir? Na verdade, o que acontece é assim, as culturas são diferentes, né? O Canadá, por exemplo, a Austrália, ela segue mais ou menos um modelo inglês, anglo-saxão, que é focado no investimento.
Lá eles não têm aqueles bancos nacionais, são bancos locais, né? Quando muito de um estado. Então não existe aquele banco que toma todo o estado do Canadá ou toda a Austrália. São bancos localizados. Então a característica do banco comercial nesses países é diferente das características dos bancos comerciais aqui. Os bancos comerciais aqui praticamente dominam o mercado como um todo. Existe sim essa concentração e o CAD às vezes atua. Mas recentemente, por exemplo, existe também na área de investimento análises sobre a fusão de bancos com corretoras, por exemplo, formando mega instituições. Então isso aí de fato tem que ser olhado do ponto de vista do cidadão comum, que ele, ao tomar um empréstimo, ele não pode chegar e receber uma carga de informações que ele não domina. E muitas vezes o banco empurra produtos, empurra o empréstimo, né? Você comentou sobre as modalidades de empréstimos, né? Então você tem, numa ponta, o cartão de crédito. Vamos dizer o seguinte, quem cuida de cartão de crédito são as administradoras de cartão. Ela é uma empresa do conglomerado banco. Isso é o que se chama de verticalização. Isso é um outro fator. O banco controla tudo. Controla, porque quando alguém usa um dinheiro do cartão de crédito, essa administradora tem que ir ao mercado pegar dinheiro para cobrir. E esse dinheiro é mais caro. E é um dinheiro, entre aspas, inesperado. Então, as administradoras, elas cobram uma taxa maior também por conta disso, porque ela não é detentora do recurso. Já o cheque especial, também quando o banco te dá um limite de crédito, ele não conta que você vai usar o limite de crédito, mas se você usar, ele vai ter que buscar no mercado também recursos para cobrir. Por isso são as duas taxas maiores, cartão de crédito e cheque especial. Na outra ponta, nós temos uma modalidade de crédito consignado, que também não explica você cobrar uma taxa de 1,5 quando a taxa Selic está na faixa de 6,5. Estão cobrando 1,5 ao mês. Ao mês. Mas é um dinheiro super garantido. Quando você analisa isso aí, vai dar quanto? Você vai dar em torno de 36%. Com uma Selic anual de 6%. Sim. E aí, o que acontece? E é um dinheiro super garantido, porque o dinheiro sai do salário do trabalhador. Então, não justifica. Se a gente tem, do mesmo jeito, se a gente tem no empréstimo para casa própria para o carro, a casa própria ou o carro servindo de garantia, e a gente tem no empréstimo consignado o salário garantido, né, que o cidadão vai receber, vai direto para o banco, não justifica esse nível de juros. Existe uma diferença também conceitual do que é empréstimo e do que é financiamento. No caso do imobiliário, é financiamento imobiliário. E financiamento, ele tem um destino. Quando você fala financiamento, é porque tem um destino. Vou comprar um carro, faz o financiamento. Vou comprar uma casa. O empréstimo não tem destino. Então, as taxas cobradas em empréstimos pessoais são maiores que em financiamento. Isso é uma questão conceitual e até por questão de encaixe mesmo dos bancos. O que pega de fato, e preciso debruçar em cima e haver uma pressão da sociedade, a pressão no primeiro momento é aquela história. Eu não compro o dinheiro está caro, eu não vou comprar. Mas o trabalhador está precisando do dinheiro. Ele não tem tanta liberdade de escolha, ele tem que tomar um empréstimo. E às vezes toma um empréstimo para pagar outro empréstimo. Aí entra na questão do óbito em Einstein. Vai uma bola de neve, né? Mas então o trabalhador, ele teria que ter uma opção de escolha. E o Código de Defesa do Consumidor tem várias normas que protegem o cidadão, mas o cidadão não usa. É como você falou da portabilidade. Não conhece. Né? A portabilidade é uma coisa efetiva. Os bancos não podem negar. Se você encontrar uma taxa de juros menor... Mas dificultam, né? Exatamente, mas dificulta por conta da falta de conhecimento por parte do próprio cidadão, dos direitos que ele tem. Né? Por exemplo, o Banco Central ele não cuida dos casos particulares, então o cidadão tem que ir no PROCON. Eu já ouvi falar, e as pessoas falam, que a relação entre banco e cliente é de parceria. E banco faz parceria com alguém? Banco quer saber de lucro. É relação de consumo. Você está consumindo um produto. Então, o Código de Defesa do Consumidor te defende. Então, as pessoas não usam os direitos dela. E acaba, então, os bancos ficaram numa situação confortável, fica culpando a inadimplência, né? Na inadimplência que faz, e não é verdade. Então, olha só, a gente não tem mais uma taxa de juros alta, taxa básica, que era uma das desculpas para os juros, de uma forma geral, serem altos. A gente não tem mais uma inflação alta, que era a outra desculpa dos bancos, das instituições financeiras, para cobrarem juros altos. E a gente tem uma inadimplência caindo, e, no entanto, os juros continuam sem cair. E vou acrescentar mais uma aí, a sua listinha, que é a redução do custo administrativo. Os bancos estão fechando a agência atrás de fechando a agência. O banco estão terceirizando através dos correspondentes bancários os serviços. Ora, como é que isso não repassa para a taxa de juros? Ou seja, os bancos estão reduzindo estrutura, ou seja, engorda o lucro.
E aí culpa a inadimplência? Não. Então é uma Deveria questão reduzir. cultural? É uma questão cultural? É uma questão que eu diria de fazer valer os seus direitos. O brasileiro, como no Canadá você mencionou, na Austrália, como foi mencionado, e nos Estados Unidos, a cultura é um pouco diferente. Quando você abre o Wall Street Journal, você vai ver lá só falando em investimento. O investimento, Dow Jones, não sei o que e tal. Você chega na França, pega o Le Monde, vai falar, porque os credores, não sei o que e tal. Você abre o valor econômico no Brasil, vai estar assim, porque as finanças públicas, porque os impostos, não corrigiram a tabela de imposto, ou seja, é só finanças públicas. Então, essa cultura de você tem que sair dessa bolha, né, e aumentar o leque. E o nosso cidadão, ele tem que melhorar um pouco o seu conhecimento, sobretudo sobre a questão do crédito, para se fazer valer o direito dele e não ficar só do lado dos bancos arrumando desculpa. Porque, de fato, se você considerar a taxa básica, que eu expliquei aqui, existem outras taxas na nossa economia. Agora tem a TLP, né, taxa de longo prazo, você tem a TR, a taxa referencial, tem a taxa básica financeira. Ou seja, existem várias taxas, mas a gente só fica na tal de Selic ali. Então, você está me dizendo que a solução é cultural. O governo não pode fazer nada? O governo ele pode atuar na forma de regulador, né? Através de fóruns que existe, né, em discussão. Agora, a pressão ela vem mais do lado de quem toma o produto. Porque se você vai comprar um carro, a pessoa pede 200 mil reais num carro, e se você pagar, amanhã vai ter um a 210. Ou seja, ou se ninguém comprar, abaixa para 150. Por que não acontece isso com dinheiro? Né? Então, assim, funcionando a lei de mercado e o regulador, que é o caso do Banco Central, ele tem atuado, mas ele tem que ser mais veemente na cobrança dos bancos. O Banco Central publica a tabela das tarifas, o Banco Central ele vai trabalhando nisso e dando mais consciência ao consumidor. Agora, o consumidor ele tem que colocar um freio nisso, porque quem toma um crédito de cartão de crédito a 387 ao ano, é o que dá dano, vai no shopping com cartão de crédito, aí entra naquele canto da sereia, vai entrar na loja, compra, vou pagar, chega, não tem condições de pagar, vai rolar, acabou, nunca mais vai pagar, se torna uma dívida impagável. César, são muitas explicações e certamente o tema rende muito mais, mas agradeço pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço e poder contribuir, né, para essa melhoria da consciência do nosso cidadão é muito importante. Bom, ficamos por aqui. Você pode rever a reportagem desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela sua companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.